uma parte, né? Estamos vivendo melhor do ponto de vista material, mas não necessariamente do ponto de vista afetivo, da convivência, da capacidade, inclusive, né, de prazer da vida partilhada. Estamos correndo demais, professor? A gente está com pressa. Há uma diferença entre pressa e velocidade. Né? Viver apressadamente não é viver velozmente. Velocidade é sinal de habilidade, pressa é sinal de desorganização ou despreparo. Por exemplo, eu quero que um cirurgião, né, quando ele vá me atender ou fazer numa cirurgia uma sutura, que ele saiba fazê-lo velozmente, mas não que ele faça apressadamente. Sem dúvida. Né? Eu gosto de sentar para comer, gosto de sentar com velocidade, mas não de comer apressadamente. E hoje se confundiu muito pressa com velocidade. Pressa em fazer, pressa na amizade, pressa na convivência. Né? Isso acaba fazendo com que se perca um pouco do nosso sentido das coisas. Não é estranho que a gente tenha tantas notícias no dia a dia de pessoas que esquecem o filho dentro do carro. Entrou, trancou o carro, foi para a academia, foi para o trabalho, porque como aquilo naquele dia, normalmente o pai ou a mãe que o faz, saiu da rotina. Né? Isto é, foi fazer uma coisa que não estava habituado a fazer, foi pegar o filho na escola ou foi levá-lo, deixou no banco de trás e saiu automaticamente. Mas, professor, isso tem muita relação com o foco e com a dificuldade que nós temos na sociedade moderna em viver o agora. O senhor prefaciou o livro da Dulce Magalhães. Né? O foco define a sorte. Exato. A Dulce passou por aqui recentemente. A gente está muito ocupado com o que já foi e muito mais ocupado principalmente com o que vem, com a pré-ocupação. E nada do agora, professor? O agora ele precisa ser vivido. Os romanos tinham um clássico lema que, embora tenha nascido no momento em que Roma estava sólida, né, depois ele vai ser usado mais na decadência do Império a partir do século IV e V, que era aproveite o dia, carpe diem. É muito importante que a gente seja capaz de aproveitar o dia, mas precisa cautela com um ponto. Há uma certa obsessão também por viver o presente até o esgotamento. Por exemplo, você chega em casa numa noite de sábado como hoje, dá de cara com o teu menino de 12 anos de idade, 14, e ele está saindo e você fala, onde você vai, filho? Ué, eu vou para uma balada, pai. Filho, você foi numa balada ontem? Pai, pode ser a última balada da minha vida. E lá se vai o garoto com 12 anos para balada, né? Pode ser a última balada da minha vida. Você fica olhando um menino de 14 anos de idade, supondo que só se pode viver o presente até o esgotamento, o que não é verdade. O presente tem que ser aproveitado, ele tem que ser fruído, ele tem que ser aproveitado naquilo que ele pode entregar, mas ele não pode ser vivido só ele. Porque alguém que vive só o presente acaba perdendo a história. Nós não somos a vida do passado, mas ela ilumina a nossa história. Sim. Não é à toa que quando você está dirigindo um carro, ele tem para-brisa e retrovisor. Aliás, algumas pessoas guiam na vida com um para-brisa pequenininho e um retrovisor imenso. Muito grande. Olhando demasiadamente para trás, né? Preciso lembrar que passado é referência, não é direção. Sem dúvida. Passado é referência, não é direção, mas passado é necessário para você poder seguir. Há um grande ator do cinema e do teatro francês do século XX chamado Pierre Dac. Pierre Dac tem uma frase, eu vou dizê-la 2 vezes pela marca que ela carrega. Ele dizia, o futuro é o passado em preparação. Né? O futuro é o passado em preparação. Por isso você e eu temos de nos preocupar muito com o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos. Isto é, qual será o nosso legado? O que nós vamos deixar como a nossa contribuição? Nossa geração, eu sou de uma geração 2 vezes anterior à tua, mas a nossa geração, ela será conhecida como aquela que, por exemplo, cuidou da nossa cidade, cuidou do ambiente, cuidou da convivência saudável, ou que nós acreditamos num péssimo lema que é cada um por si, Deus por todos. É daí que vem o não espere pelo epitáfio, professor? Sim, os Titãs fizeram de uma música deliciosa chamada Epitáfio, mas ela tem um pedaço que eu gosto de trabalhar no livro contra ele, que assim eu devia ter amado mais, sonhado mais, né, ter visto o sol nascer. Cautela com a lamentação. A gente tem que olhar o passado pensando sempre que o nosso olhar para trás, ele pode voltar de 2 modos. Ou ele volta como saudade, que é uma lembrança gostosa, ou ele volta como nostalgia, que é uma lembrança que dói. Nostalgia é uma palavra que foi criada na medicina no século XIX. Um médico habituado, numa época que ainda não existia penicilina, habituado a ter de amputar braços ou pernas em ferimento, guerra, ou alguma doença. Ele ouvia relatos de pacientes, o que é verdade, que uma pessoa, mesmo tendo uma parte do corpo amputada, ela continuava sentindo frio, dor, coceira. E aí ele passou a usar uma palavra trazida do grego, que é nostos, né, que é retorno,
e algoz, que é dor, juntou os dois radicais e criou a expressão nostalgia para indicar a saudade daquilo que não volta, não é? Ou aquela dor daquilo que já não está. Eu posso olhar na minha vida em Londrina, ou a minha vida na história, ou tudo que eu vivi até os meus quase 60 anos de idade, olhando com nostalgia, uma lembrança que dói, ou posso olhar com saudade, que é uma lembrança que alegra. A nossa memória, ela tem essa capacidade. Há um grande neurofisiologista argentino que ensina no Rio Grande do Sul, chamado Ivan Izquierdo, e ele tem um texto maravilhoso na área de medicina, sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. É titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Titular da Federal do Rio Grande do Sul. O papel do esquecimento na preservação da nossa saúde mental, porque se nós lembrássemos tudo o tempo todo, a gente ficaria com um sofrimento forte.